Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por você estar aqui no nosso Portal do José. É sempre uma alegria muito grande. Todas as vezes que eu abro aqui nosso portal e vejo que mais pessoas novas estão chegando, estão se identificando conosco, estão se inscrevendo aqui no nosso portal. Nós somos hoje 918 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. E nós vamos chegar a 1 milhão de pessoas. Isso é muito bacana e muito importante, porque a qualidade das pessoas que se conectam através de um portal como o nosso são pessoas que estão antenadas com a realidade brasileira e que conversam com outras pessoas, esclarecem outras pessoas, levam informações e ajudam a combater esse extremismo e essa insanidade que se abateu sobre o nosso país. E se você é uma daquelas pessoas que anda meio descrente, cabisbaixa, anda meio pessimista, lembre-se que você ajudou a derrotar uma agente que ainda está solta por aí e que se eles estivessem no poder, eu não estaria aqui, outras tantas pessoas não estariam e você também não teria uma fonte de informação para poder entender melhor algumas coisas que acontecem aqui no Brasil. Portanto, vamos à luta, temos muitas coisas a fazer. Eu vou conversar com vocês hoje sobre os últimos acontecimentos, o que está acontecendo lá com a PGR, o ministro Alexandre de Moraes, o comportamento do presidente da República em relação às agressões que ele está sofrendo, que o Brasil está sofrendo. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você também se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu vou começar aqui com o senhor Paulo Gonet. O senhor Paulo Gonet, ele tem sido uma grande incógnita, né? Porque nós não sabemos ainda, nas questões vitais, como ele se comportará. A gente pode fazer algumas interpretações aqui em relação aos atos que a gente começa a enxergar, como por exemplo esse aqui. PGR não vê indícios de que Bolsonaro buscava asilo político na Embaixada da Hungria. Gente, nós todos sabemos que o Bolsonaro escapou, ele fugiu, ele ficou aguardando ali se ia ter uma decisão de prisão contra ele ou não. Não há justificativa no campo racional para que ele tenha ido para lá no carnaval. Nós sabemos que foi essa situação. No entanto, objetivamente, o Procurador-Geral da República tem que decidir baseado no que ele tem nos autos ali. E analisando tecnicamente, ele entendeu que não houve uma quebra de medidas cautelares e por isso não daria para decretar uma prisão dele, um ato mais restritivo da liberdade dele, né? Esse é o aspecto técnico. Do outro ponto de vista político, a gente pode entender que esse tipo de comportamento do Procurador-Geral da República garante legitimidade a ele para decisões e denúncias mais contundentes, que sejam mais firmes e definitivas. Então, essa decisão dele tem que ser enxergada por esse aspecto. Isso não sinaliza que ele vai sempre ter um entendimento favorável e inelegível e não garante também que em outras situações ele vai radicalizar também de uma forma muito contundente. Que ele está querendo se colocar ali como Procurador-Geral da República que está acompanhando exatamente aquilo que está sendo apresentado para ele nos autos, né? Então são essas situações agora. Só saberemos com o andar da carruagem, né? E temos coisas que estão para eclodir aqui no Brasil, porque as coisas começam a se acelerar em função desse episódio envolvendo o bilionário extremista de direita, né? Matéria. Gonet defende que executivos do X falem à Polícia Federal sobre ataques de mosca contra Moraes. Gente, o Procurador-Geral da República mandou levar todo mundo para fazer o depoimento, para que ninguém mais à frente alegue que não sabia qual era a responsabilidade, qual era o limite, qual era a ligação com a matriz nos Estados Unidos, na Irlanda. Então, vai ficar todo mundo comprometido nesse pacote aí, para se apurar mais à frente a responsabilidade. Isso vai desaguar no colo do bilionário. Nada impede que ele seja apontado aqui também na questão criminal, seja condenado aqui no Brasil, numa sentença transitada em julgado, e que seja expedida contra ele também alguma medida de busca, né, ou de prisão a cargo da Interpol. Então é o seguinte, vamos ver se o cara vai ficar dormindo em berço esplêndido, achando que o mundo é terra de ninguém, né? Talvez seja por isso que ele procure espaços, né, em outros planetas, né?
Porque aqui a coisa pode complicar para ele e pode complicar no lugar que ele menos imaginou na vida dele, né? Na coluna do Jamil Chad temos essa informação aqui. Em carta a Musk, ONU acusou suas ações de ajudar a disseminar violência. Por quê? Porque o Elon Musk não fez filtro de absolutamente nada. Tudo quanto é grupo racista, grupo de preconceito, grupo de extremista, de vigarista, de criminoso de todas as espécies, conseguiram através das redes dele, né, perpetrarem uma série de situações contra cidadãos mundo afora, né? Então, já vem de longe esse comportamento dele, um comportamento criminoso, que não tem nada de ético, nada de patriótico em relação aos Estados Unidos, tem nada de republicano, não tem nada de direitos humanos, de questão ambiental, não tem absolutamente nada. É uma figura que está nesse campo da vigarice. Não é por outra razão que até um jornalista conservador como o Hélio Gaspari publicou na coluna dele hoje o seguinte: Elon Musk é um golpista tardio, exibicionista primitivo. Ele não defende a liberdade de expressão. Se essa bandeira fosse do seu agrado, teria desafiado a China de Xi Jinping, que a gente comentou exatamente ontem, né, em relação a esse comportamento dele, absolutamente bandido, né? E, gente, o fato da pessoa ter grana, isso não confere a ela um caráter, né? Uma pessoa por ter chegado no topo de uma pirâmide econômica, de uma pirâmide de algum ambiente, de alguma coisa, né, social, algum aspecto social, isso não confere à pessoa que ela, ao mesmo tempo, tenha conseguido melhorar o seu caráter. Porque um gangster pode chegar também no topo da pirâmide do crime, isso confere alguma coisa para o caráter dele? Ele é muito bem sucedido naquela atividade, mas e o caráter? E a gente pode pegar outros exemplos. E o caso dele, né? A diferença é que ele comete uma série de situações e ainda não teve de sabor de ser criminalizado. Mas o Brasil pode estar ali montando uma fila para ele, né? Matéria do G1. Nazismo na Alemanha, racismo na Bélgica, outras ações judiciais alvos de comentários de Musk no X em 2024. Bilionário que no fim de semana ameaçou descumprir decisões do STF também compartilhou fake news sobre o sistema eleitoral nos Estados Unidos e foi desmentido por autoridades em 3 estados americanos. Sem falar que durante a pandemia ele deixou que as notícias falsas se disseminassem contra a vacina, com tal do tratamento precoce, remédio que não prestava, enfim. É de fato uma pessoa que está interferindo como um agente internacional na política interna aqui do Brasil. Eles escolheram o Brasil agora para desestabilizar o nosso país. Então, esse assunto não é um assunto meramente de futrica de internet, não. Está mexendo com outras situações. Eu coloquei na aba comunidade aqui do nosso portal uma enquete para você participar. O presidente Lula foi chamado de cachorro pelo bilionário Elon Musk, que também agrediu Alexandre de Moraes e o Congresso Nacional. Na sua opinião, qual deveria ser a atitude de Lula? Eu coloquei 3 opções. 1. Ignorar as agressões e não dar palco ao extremista global. 2. Reagir com firmeza, pois é dever como chefe da nação. 3. Usar interlocutores para lidar com as respostas ao extremista. Então entra na nossa aba comunidade, participe da nossa enquete, depois eu vou dizer aqui o que a maioria do nosso portal entendeu. O presidente da República, ou por razões internas ou por aconselhamento das pessoas que estão no seu entorno, resolveu não entrar nessa briga com o Elon Musk. Mas ele está agindo corretamente? Enquanto chefe da nação, ele está agindo corretamente? E enquanto líder político, alguém que ajuda a sociedade, ou deveria ajudar a sociedade a se politizar, a entender melhor, o Lula poderia fazer desse episódio um espaço para reunir mais brasileiros para essa questão, para o entendimento que a nossa soberania, as nossas instituições estão sendo atacadas? O que aconteceria do ponto de vista político em relação a esse tipo de comportamento que o presidente da República poderia eventualmente tomar? Bom, hoje eu vi aqui no ICL uma análise, uma pergunta que foi feita ao ex-ministro, né, Guido Mantega, né, um quadro que o Lula costuma escutar. Vamos ver o que o Guido Mantega entendeu sobre o assunto? Vamos lá. O presidente Lula, até o momento, preferiu não responder publicamente à ofensiva do bilionário sul-africano,
Segundo o colunista do UOL, o Léo Sakamoto, a estratégia é não se posicionar. Essa seria a estratégia do presidente. Musk escreveu no X que Lula andava na coleira de Alexandre de Moraes. Disse ainda que o presidente jamais tomaria atitude contra o ministro porque ele, abre aspas, tirou o Lula da prisão e colocou o dedo na balança, fecha aspas, para elegê-lo. Em nota enviada ao jornalista, ao Léo, a assessoria do presidente disse lamentar a divulgação de fake news em redes nacionais, ainda em redes sociais, perdão, ainda mais pelo proprietário da rede com fins políticos. Ministro, o presidente Lula fez bem em não colocar mais lenha nessa fogueira? Eu acho que não cabe ao presidente Lula se envolver diretamente nessa questão. É melhor um ministro, alguém que possa responder, não dar tanta importância a esse cidadão que representa a extrema-direita mundial, né? O Elon Musk faz parte do complexo militar industrial americano. Ele é o suprassumo desse complexo. Gente, eu observei uma contradição gigantesca na fala do ministro Guido Mantega, com todo respeito. Como ele diz que o presidente do nosso país não tem que se envolver numa questão, deixar a questão para interlocutores, quando a pessoa que está fazendo a agressão é alguém com esse naipe. É o principal personagem da extrema-direita global junto com a indústria armamentista norte-americana. Então, quer dizer, não é uma situação para um chefe de Estado ter um enfrentamento. O presidente da República ele tem que assumir essa vanguarda, porque senão quem fica rebatendo esse tipo de situação somos nós, dispersos aqui em vários canais na internet, e alguns agentes esparsos também. E a extrema-direita vai sambando em cima disso, vai avançando cada vez mais. Então, eu acho que essa visão do ministro Guido Mantega, que deve ser a visão majoritária de muitas pessoas que estão ali com o presidente Lula, está absolutamente equivocada. O presidente da República, inclusive, ele teria essa grande oportunidade de chamar essa história para si e falar, vem cá, peraí, nós temos nossas questões internas aqui, temos divergências aqui com a direita, com a extrema-direita, mas olha só, ninguém mete a colher aqui dentro não. Que negócio é esse? Não é? E mostrar que esse personagem, que falta de respeito foi essa, né? É assim que as coisas ajudam a sociedade a entender, porque senão a gente fica só com esse extremismo, sambando e a gente observando, e o principal líder da nação não se pronunciando de uma forma muito contundente em relação a essa figura que o próprio Guido Mantega classificou como a figura, o expoente da extrema-direita global, mancomunado ali, ou como agente da indústria bélica internacional, né? É como eu penso. Sobre comunicação, o governo Lula todo dia recebe muitas críticas e nós somos aqui um canal que faz muitas críticas, né? Porque, gente, olha só, quando a gente vai para o México, a gente vê que o presidente mexicano, López Obrador, ele faz lives jornalísticas onde ele... Essa aqui, gente, para vocês terem uma ideia, teve 3 horas e 41 minutos. E ele vai falando sobre todos os assuntos ali. E responde ao jornalista de uma maneira geral. Ele vai preparado, ele apresenta uma série de gráficos sobre a questão da economia. Aqui ele está falando da produção de petróleo lá no México, a produção de petróleo, os preços, e vai explicando, vai interagindo com as pessoas. Ele publica nas redes sociais, por exemplo, uma conversa que ele teve por telefone com o presidente Lula, o presidente do nosso país. Talvez o Lula nem saiba disso, né? Mas acompanhe só que interessante. Ele gravou com o intérprete do lado, né? O Lula se solidarizando com ele em função da embaixada do México no Equador ter sido invadida para ser preso lá um ex-vice-presidente, né? Total solidariedade do Brasil com você e com o povo mexicano. Sonhamos para transmitir a total solidariedade. O Lula fala, né? E depois fala o intérprete, né? Hacia usted y hacia el pueblo mexicano, el pueblo de Brasil. Bueno, hermano, compañero, presidente, me da mucho gusto escucharte expresar. Gente, é um papo, olha, foi uma resenha super legal, tá? Do Lula com López Obrador.
E isso está acarretando lá no México uma superioridade do governo López Obrador, dos setores progressistas, contra os extremistas mexicanos, os grandes grupos de comunicação no México, que se comportam de uma forma idêntica aos que estão aqui no Brasil. Lá o progressismo está avançando. López Obrador deve fazer, inclusive, a sua candidata a nova presidente do México, né? Então, gente, temos muitas coisas acontecendo aqui, a gente tem que ajudar a chacoalhar o governo Lula nessa área de comunicação e botar o presidente da República não só para ser o chefe de Estado, que é uma função muito importante, mas para assumir o papel de vanguarda enquanto líder político nos principais temas de debates aqui no Brasil e que nos mexem, né, a todos aqui na sociedade brasileira. É assim que eu penso. Entre lá na nossa enquete e mande seu comentário também, tá bom, gente? Um grande abraço, mais tarde a gente se encontra. Tchau!